Professor Antônio Djalma aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina de Relações Internacionais na América Latina. O tema da nossa aula, vocês estão vendo ele logo de cara no slide, é o tema da redemocratização da América Latina. Vocês estão acompanhando aqui as nossas aulas, vocês estão percebendo que nós já trabalhamos com os temas do populismo, do nacionalismo, já verificamos aqui um pouco desse movimento dos regimes militares na América Latina e como é que isso interfere nas políticas externas. Vimos também como é que a Guerra Fria impactou diretamente nas relações internacionais aqui no Cone Sul, mas também na América Latina como um todo, mas sobretudo no Cone Sul. Vimos também as influências de alguns movimentos sociais que surgem, né, de movimentos ditos de esquerda, movimentos com base lá naquela Revolução Cubana e que se espalha por todo o período aqui, por todo o período da segunda metade do século XX, ao longo de todos os países aqui da América Latina, se não de todos, pelo menos a boa parte deles, né? E vimos agora, nas últimas aulas, como que essas ditaduras militares, tentando reprimir esse processo de um movimento aí anticomunismo, né? Faz um processo, toma o poder, assume a bronca toda e vai produzir uma série de medidas e ações no campo dessas transformações da América Latina. O que nós vamos ver aqui hoje? Vamos ver como é que acontece gradativamente esse movimento de redemocratização. Beleza? Preparados? Vamos lá? Bora? Então tá bom. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui então é que essa década de 60 e 70 teve essa grande epidemia, né, dos golpes militares e a implantação de várias ditaduras forçadas pelo regime militar. Os governos estavam, de certa forma, servindo a interesses dos Estados Unidos, então serviam ao imperialismo e às elites oligárquicas, agrárias, e é essa elite que mandava de certa forma aqui na América Latina, e nós vivenciamos ao longo dessas décadas de 60 e 70 uma espécie de dependência econômica internacional. Já anteriormente, na primeira metade do século XX, já havia um pouco disso, né? Como que os Estados Unidos e essas políticas imperialistas norte-americanas já interferiam na autonomia da economia dessas nações aqui da América Latina, e isso vai refletir, repercutir na segunda metade do século XX também. Por isso que na década de 80 nós vamos ver uma onda de movimentos. Se na década de 60 e 70 houve uma epidemia de regimes militares, na década de 80 houve uma onda de movimentos sociais pedindo o fim das ditaduras que estavam aqui na América Latina. Então nós tivemos o início de movimentos populares, sindicais contra as ditaduras, e paralela a isso, no mesmo momento que os movimentos ascendem, a repressão a eles também acontece de maneira muito intensa por aqueles que estão ao poder. Então ocorre uma repressão violenta desses movimentos e inicia-se então, não conseguindo mais manter essa tensão controlada, mas há um descontrole, há uma repressão da parte dos militares, mas o povo continua nas ruas, mesmo sendo repreendido. Então há um processo, então se instaura um processo da década de 80 de redemocratização. Em tese, os militares no poder cumpriram com o seu processo de colocar a casa em ordem e agora então fariam um processo de transição entregando ao povo o poder. E isso vai acontecer de tempos em tempos na América Latina e sempre com essa característica de que os militares estão aqui para limpar a bagunça, para organizar essa bagunça, para limpar a sujeira, e depois de um período de rédeas curtas e de repressão, a gente entrega o governo a vocês. Diga, gente, os militares entregam novamente ao povo o poder. Esse é o discurso e a gente vai ver algumas incongruências nesses discursos. Então, como é que acontece essa redemocratização aqui do Cone Sul? Com o fim das ditaduras militares, os países aqui do Cone Sul passaram a esse processo de redemocratização. Mas há um legado e há uma herança de exploração e perseguição de décadas anteriores que vai paralisar e impedir a consolidação da democracia. O fim do regime militar acontece, mas essa democratização vai ainda sofrer alguns probleminhas, como a gente pode ver ainda hoje. E essa redemocratização propicia, então, o fim desse regime militar,
né, e o povo agora tomando as rédeas do poder, vai propiciar o renascimento desses movimentos sociais. E embora a redemocratização não signifique o afastamento total dos militares das instituições republicanas, mas acontece de fato numa transição. Em alguns países mais rápido, outros mais lento, mas acontece uma transição de passar o bastão, passar o poder para o povo, ou para pelo menos para pessoas que vão representar esse povo que não sejam militares. De acordo com esse processo de redemocratização, vai ser instaurado, praticamente em todos os países aqui da América Latina, as famosas comissões da verdade. Uma vez que o povo, né, assuma o poder, uma vez que os regimes militares deixam de governar, especificamente de maneira indireta, agora o povo vai querer passar a régua e ver e fazer uma espécie de análise daqueles crimes cometidos, né? Eu digo crimes entre aspas aqui porque há uma lei da anistia que impede que isso sejam crimes, e aí você tem toda uma problemática em torno disso, e para isso se instaura as famosas comissões da verdade. Qual é o objetivo dessas comissões da verdade? Resgatar a história e a memória de vítimas e familiares desaparecidos ou de familiares de desaparecidos e assassinados pelos regimes militares durante o movimento de repressão, né, durante o período de repressão. Para atingir esse objetivo, então, as comissões da verdade utilizam-se de depoimentos de vítimas, familiares e agentes da repressão. Né, depoimentos foram colocados e houve alguma abertura dos arquivos militares, e quando houve essa abertura dos arquivos militares, então essa documentação também fica à disposição dos pesquisadores, jornalistas, né, cientistas, políticos, etc. Então, graças a esse movimento, a essas comissões da verdade, então nós temos aí alguns dados oficiais, nós temos aí alguns relatos, algumas experiências que nos levam a compreender melhor como foi esse período de repressão durante o período das ditaduras militares na América Latina. Uma chargezinha da Comissão da Verdade, né? O senhor se importaria de nos dizer embaixo de qual pedra colocar os cadáveres, né? Torturas, mortes, nós colocamos uma pedra sobre esse assunto. Então, em qual pedra vocês colocaram esses cadáveres? A ideia das leis que foram criadas para proteger os militares, né? Foi meio que um acordo entre, olha, nós largamos o poder, mas não queremos ser julgados por esse período de exceção. E as comissões da verdade tentam investigar isso daí. Mas aí driblar todas essas leis de anistia é complicado, e aí, portanto, muitos dos atos criminosos ficam sem ser punidos durante esse período. E aqui a gente vai começar uma série de análises mais individualizadas de alguns dos países aqui do Cone Sul. Vamos começar aqui pela redemocratização do Uruguai, que é o objetivo dessa nossa aula, fazendo essa introdução da período de redemocratização, e agora a gente foca um pouco com algumas características e algumas peculiaridades de como acontece isso no Uruguai, e na próxima aula a gente vai ver um pouco como é que isso acontece no Chile, na Argentina e no Brasil, beleza? Vamos lá? Então, como é que acontece esse processo né, de redemocratização no Uruguai? Vocês leram o texto base, eu espero que tenham lido, né? Se tiver que ler para fazer atividade, né? Vocês leram o texto base, vocês viram algumas características fundamentais da ditadura aqui no Cone Sul. Os textos bases pontuavam especificamente, né, sobre como foi esse processo do regime militar, né, nesses países aqui. E eu quero destacar alguns elementos para fazer essa transição do período de redemocratização. Então, quando se faz um estudo, como abre as comissões da verdade e vão se investigar lá os atos praticados pelos militares durante o período da ditadura, a gente vai sempre ver, e a conclusão que se chega é que sobre esse movimento, sobre esse período de regime democrático, de regime ditatorial, o Uruguai passa por 3 fases principais, 3 fases específicas desse regime autoritário. A primeira fase, né, que vai lá de 73 a 76, é marcada pela consolidação do golpe e o aprofundamento das práticas repressivas. Na segunda fase, que vai lá de 76 até a década de 80, é marcada pela tentativa de subordinação da população à famosa doutrina de segurança nacional, que a gente viu um pouco na aula passada, né, na nossa videoaula anterior, e vai se encerrar justamente no momento que as Forças Armadas organizam
e perde um plebiscito que propunha a elaboração de uma nova Constituição, essencialmente comprometida com a doutrina de segurança nacional. Então essa segunda fase, quando eles perdem o plebiscito, se encerra isso daí e se inicia a terceira fase do movimento, dessa ditadura uruguaia, que vai de 80 a 85 e compreende, portanto, o período em que ocorre a transição à democracia do país. Dessas três fases, nós vamos ter então, após essas três fases, vamos ter então uma abertura política, né, participação popular no Uruguai. E esse processo de transição começa a ser posto em prática lá em 81, basicamente em virtude da deterioração do prestígio dos militares junto à sociedade, e as Forças Armadas apresentaram para alguns dirigentes políticos uma proposta de abertura política organizada em 4 pontos principais. Então, como há um enfraquecimento do apoio popular em relação aos regimes militares, vejam que a gente viu isso, né? Parcela da população apoia o golpe, parcela da população apoia o regime militar nos países aqui da América Latina. Mas quando esse apoio popular enfraquece, então os militares se veem obrigados a passar o bastão para o povo. E aí no Uruguai há essa transição organizada em 4 pontos principais. Primeiro, ela seria realizada em 3 anos, contando com a participação de membros partidários e de um conselho do Estado. Num segundo momento, seria organizado um estatuto para a criação de partidos políticos. E num terceiro momento, haveria uma reforma constitucional. Criar-seria uma nova Constituição. E depois de respeitadas essas etapas, aí então seriam realizadas eleições diretas para presidente, sem que tenhamos necessariamente aí uma eleição indireta. Essas eleições diretas acontecem no Uruguai, e há em 84, quando foi concretizado esse 4º item, inicia-se o último ato da ditadura, que se encerraria em 85, quando então o presidente eleito, Juan María Sanguinetti, do Partido Colorado, vai ser o primeiro presidente não militar, o primeiro presidente não colocado no poder indiretamente pelos militares, mas agora sim com participação popular e com eleições diretas. Dá-se então uma nova era na fase do Uruguai, aqui, do país aqui da América Latina. Ora. São alguns pontos que eu apresento aqui para vocês mais ou menos mentalizar e entender como funciona essa transição, mas que pode ser aprofundado, e aí alguns textos serão oferecidos a vocês na sequência, para que vocês possam aprofundar um pouquinho isso daí. E aí nós temos, falei da Comissão da Verdade, né? Mas depois desse período de redemocratização, depois dessas fases cumpridas aí, e depois das eleições diretas, começa aí uma série de criação de legislações para tentar garantir isso que a gente chama de políticas de memória. O processo de rememoração, resgate, reflexão, passa a ser um tanto quanto lento no Uruguai, mas algumas políticas começaram a ser realizadas logo após o final do período autoritário. Então, lá em 85, foi criada a Comissão Investigadora sobre a Situação de Pessoas Desaparecidas e Fatos que a motivaram. Mais 6 meses desde o início dos trabalhos, a comissão apresentou um relatório à Suprema Corte Uruguaia, relatando que 160 pessoas haviam morrido devido à violência estatal perpetrada pela ditadura. E posteriormente 2 leis foram editadas para tratar das violações ocorridas no Uruguai. A Lei da Anistia, de 85, e a Lei da Caducidade. A Lei da Anistia que diz o seguinte: supostos crimes praticados por militares no regime durante o período de recessão, durante o regime militar, seriam perdoados, né? Não seriam, então, podem falar, podem apresentar os dados, vamos criar políticas de memória, mas vocês não serão punidos por isso. Um tanto quanto estranho, mas é o acordo, né, para que os fatos venham à tona, para que os fatos sejam revelados. E a Lei da Caducidade, que entraria, ficaria caduca, né, as punições para os agentes e para aqueles que trabalharam dentro desse sistema de repressão. Então, o alto escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão das instituições que praticavam essa repressão, então eles também seriam
caducados, né? Lei da caducidade, seriam caducados e não seriam mais julgados depois. Então foram algumas políticas de memória que aconteceram nesse período de pós-redemocratização. Claro que isso teve uma pressão internacional também, e a valorização dos direitos humanos, e essa bandeira da redemocratização, ela vai ser influenciada por outros países. O texto base, inclusive o texto base que vou postar aqui para vocês, né, vai um pouco nessa linha de tentar mostrar como é que, veja, como é que a pressão imperialista norte-americana também interfere no processo de redemocratização. Se lá no período dos golpes militares teve uma influência norte-americana, na redemocratização também. E o texto base vai apontar um pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, beleza? Por mais limitado que seja, né, essas políticas de memória, por mais lenta que tenha sido, né, essas fases de redemocratização, e por mais que não tenha sido julgado e condenado os autores, né, das práticas criminosas, a gente percebe que houve alguns avanços, e a Comissão da Verdade, lá de 85 a 2009, conseguiu produzir pelo menos 33 políticas, né, em âmbito nacional e local, voltadas à preservação, recuperação da memória e verdade, e tenta dar um pouco de dignidade a esses que sofreram durante o período da ditadura no Uruguai. Então, para mostrar que, por mais limitado que tenha sido, por mais moroso que tenha sido o processo, há alguma efetividade sim, né? Há algumas políticas sendo criadas e há alguma justiça sendo feita, né? Tentando resgatar aí a dignidade das pessoas que padeceram, sofreram durante esse período tenebroso da história desse país, né? Desse regime militar ditatorial. Falei para vocês do texto base, e aqui tem então o texto, né? Eu quero que vocês façam a leitura. Ele não fala especificamente do Uruguai, mas vai falar do que nós vamos trabalhar na próxima aula. Então seria bem legal se vocês fizessem a leitura, porque ele ajuda a pavimentar o terreno e facilita a nossa compreensão. É um texto muito bem escrito pela Gleidiane de Souza Ferreira, e faz uma crítica um pouco em relação a que tipo de democracia surgiu dentro desse período de redemocratização, e fala especificamente da influência norte-americana, né, nesse processo de redemocratização. Se os norte-americanos, com sua política imperialista, ajudaram os golpes aqui durante o período, sob a suposta ameaça comunista e todas as caracterizações que a gente viu, durante o período de redemocratização também houve uma forma de influência direta. E aí o artigo vai um pouco nessa linha, acho que é uma boa leitura para a gente poder aprofundar essas questões. Fala de um contexto geral, mas depois vai fazer alguns paralelos especificamente entre Brasil e Argentina, que é o tema da nossa próxima aula. Beleza? Ficamos por aqui. Aproveitem a leitura, aproveitem esse momento. E qualquer dúvida já sabe, manda que a gente vai conversando. Um abraço!